Graça e paz, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus. Como a nossa revista é as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, nós vamos hoje ver mais uma dessas, a segunda lição, que está falando sobre a questão da doutrina verdadeira. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, a minha já está aqui aberta em primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, impuros, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão foi-me concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim é o Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, nessa lição que hoje nós vamos estar falando sobre a doutrina verdadeira, a preocupação do apóstolo Paulo era alertar os jovens pastores, tanto Tito quanto Timóteo, especialmente aqui ele está tratando com Timóteo, o pastor Timóteo e o seu rebanho. Paulo faz declarações extraordinárias acerca da verdade do Evangelho para também eliminar as tensões doutrinárias provocadas pelos hereges, aqueles que saíram do meio da igreja pregando outros ensinamentos falsos, não verdadeiros. Por isso a nossa lição ela tem o título da verdadeira doutrina. Qual é a verdadeira doutrina? A doutrina do Senhor Jesus Cristo. A doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo fazia questão de estar falando com Timóteo para que ele pudesse cuidar de sempre estar ministrando a verdadeira doutrina. Então, aqui a luta agora que Paulo estava
falando com Timóteo era contra os falsos mestres. Lá em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus declarou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já visualizava esse tipo de ataque, pelo qual agora que o apóstolo Paulo estava alertando Timóteo. Edificar a igreja. O Senhor Jesus edificou a igreja para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela. Mas era necessário que cada líder, cada pastor naquela época pudesse já estar vislumbrando esse cenário de que haveria o que? Lobos vestidos de ovelhas, trazendo ensinos de demônios, falsas doutrinas que poderia fazer perder todo aquele grande trabalho que já havia sido iniciado. Então Paulo ele fala muito com Timóteo e ele faz é um alerta muito sério para que ele pudesse estar ali de olhos abertos, sempre atentos, para ver as pessoas que estavam ali, como que elas chegavam. Ao ponto dele falar para que não ficassem em questões de ficar debatendo genealogia, saber quem foi mulher de Caim, essas coisas. Aquilo que não tem lucro, que não visava o lucro, o bem comum da igreja para o crescimento, fábulas. O que são fábulas? São histórias criadas, inventadas. Né? Então, se o apóstolo Paulo já tinha esse cuidado de estar falando com Timóteo, imagina conosco hoje. O nosso tempo hoje é muito mais perigoso. Hoje nós vemos doutrinas que nós ficamos de boca aberta de saber que estão ensinando coisas que o Senhor Jesus não ensinou. Coisas que nós não vemos na palavra de Deus. Então ele fala das armadilhas. São que armadilhas que Satanás prepara para fazer com que aqueles que são desavisados, que não têm conhecimento da palavra, eles caem. Então, essas armadilhas são impostas por Satanás. E essas armadilhas, elas são atalhos que levam as pessoas à morte. De não conhecer o único Deus verdadeiro, de não conhecer a palavra do Senhor, de não crer numa palavra verdadeira, fiel, como ele disse aqui. Fiel é esta palavra verdadeira, digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. E esse era um cuidado que o apóstolo estava aqui colocando para que Timóteo não pudesse desviar-se nem um pouquinho. Porque as pessoas que se davam a esse trabalho de ficar discutindo sobre questões de fábulas, analogias, isso era só contendas, não levava a nenhum conhecimento da plena verdade da palavra de Deus. E o que nós podemos ver que eles lutavam com essas questões para que a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo não fosse conhecida pelas pessoas, para que eles não pudessem conhecer e chegar ao pleno arrependimento. Eram homens pecadores, eram homens malvados, matricidas que odiavam, aborreciam as mães, parricidas que aborreciam os pais, odiavam os pais, procuravam a morte dos seus pais, homens impuros. Né? Então aqui o apóstolo tem esse cuidado muito assim específico de falar para Timóteo: olha, combate o bom combate. Você vai permanecer na linha de frente. É um combate, é uma guerra. Nós estamos aqui para procurar lutar e sair vencedor. Nós não podemos deixar que o evangelho, que a igreja, ela pereça. E o apóstolo dava essas declarações e ele sempre estava falando com Timóteo. Na outra aula nós falamos que Timóteo, por ser jovem, ele não tinha muita confiança nele por causa da sua timidez. E ele falou: não despreze, não deixe que ninguém despreze
a palavra que você tem por causa da sua mocidade. Não despreze você, que você não seja desprezado pelos outros, porque o Senhor, Ele capacita aquele para o trabalho. Então, os falsos mestres, eles pregavam doutrinas contrárias ao Evangelho. Tudo aquilo que era oposição, falsas doutrinas. E essas eram atalhos para conduzir as pessoas à morte. Os falsos mestres, eles pregavam doutrinas contrárias ao Evangelho, anunciavam um outro Evangelho, nenhum outro apoio ou base nas doutrinas transmitidas pelos apóstolos ali de Cristo era firmada. Esses falsos, esses hereges. Então, em nenhum outro, assim, que nós podemos ver, não tem como você falar de um outro evangelho se você não falar do Senhor Jesus Cristo e da cruz. Não tem como. Se o Senhor Jesus não for o centro desse evangelho, então você não deve acreditar, você não deve crer. E isto é o que? Maldição. Há perigos por causa do quê? Do desconhecimento da verdade. Quando você não conhece a verdade, você acredita naquilo que colocam para você. Não é? Então, quando nós vamos aqui fazendo aqui a questão de falar a verdade, se alguém chega para você te contando um fato, denunciando alguma coisa e você não sabe se aquilo e aquilo não é uma verdade, é aquilo que a pessoa sabe, como é que você vai saber que realmente foi aquilo? Que aconteceu daquele mesmo modo? Então, quando nós desconhecemos a verdade, nós corremos o perigo de naufragar por causa do desconhecimento. Se eu não conheço a palavra do Senhor, como é que eu vou ser salvo? Se eu não sei, se eu creio naquilo que as pessoas estão dizendo que não é verdade. Esse é o perigo, é um perigo de desconhecer. E o Senhor Jesus, lá em João 8:32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece Jesus, você pode saber que você tem a verdade e você pode ser liberto. Mas se você não conhece quem é Jesus, e alguém te mostrar, de alguém te apresentar o Senhor Jesus de uma outra forma, você está correndo um sério perigo. Era isso que os falsos mestres, eles faziam, de trazer doutrinas falsas, mentirosas, enganando, desvirtuando as pessoas de permanecer e de se precaver para receber a Cristo. Então, o que nós precisamos saber, o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: persevere na prática do amor segundo Jesus Cristo. Eu preciso perseverar na prática do amor segundo o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, nessa reta final, nesses pontos, nesse aqui, que nós trazemos uma carta de Timóteo para nós, para os nossos dias. Eu preciso cultivar uma consciência limpa e ter uma fé sincera ao Senhor Jesus Cristo. Como é que eu cultivo essa consciência limpa e uma fé sincera em Jesus? Através da palavra, através do conhecimento. Paulo exortava muito Tiago, Timóteo e Tito por essa palavra. Cuide, fale, ensine, admoeste, corrija. Como nós lemos aqui no capítulo que Timóteo, ele ficou lá, quando ele viaja para a Macedônia, que nós vimos aqui, o apóstolo Paulo, quando ele viajou para a Macedônia, ele deixou Timóteo em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Certas pessoas já estavam aqui, já estavam debatendo contra os falsos mestres. Está aqui no versículo 3. Aqui, que ele fala: eu roguei, te roguei,
Roguei para você, Timóteo, que ficasse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, doutrinas falsas, não é? Então ele ficou ali para ensinar, para debater com aquelas pessoas. E hoje nós precisamos também sempre estar admoestando aqueles, os mais novos na fé, aos nossos amigos, aqueles que estão conosco, para que eles também venham a permanecer na palavra, para não serem induzidos pelo erro. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para conhecer a verdade. Só conhece quem estuda. Né? Só vai aprender quem está estudando, quem está praticando. Tiago diz, não somente ouvintes, mas também praticantes. Não ser somente ouvintes, nós vamos estudar, vamos conhecer, para nós termos o quê? Conhecimento da verdade. Nós temos que ter uma vida espiritual frutífera e produtiva. Nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Foi o que o apóstolo também deu a orientação. Produza fruto. Se você tiver cuidado de guardar essa palavra, se você fizer corretamente, Timóteo, desse jeito, você vai estar salvando tanto a sua alma quanto aqueles que estarão te ouvindo. Era essa a preocupação do apóstolo. Cuidado com as falsas doutrinas. Tenha cuidado, estude, dedique-se à leitura, dedique-se ao ensino, dedique-se a ficar ali fazendo a sua devocional, todo dia você estar ali no seu momento ali o que a palavra de Deus quer dizer para mim? O que isso quer dizer? Precisamos estar buscando conhecimento. Paulo, ele fala muito, porque ele falava do jeito que ele diz. Assim, a gente olha, muitas vezes você tem a impressão de ler e não entender, porque Paulo, ele era muito metódico naquilo que ele estava falando. Ele queria que ficasse bem claro. Muitas vezes ele repetia a mesma coisa, ele falava, eu não me canso de falar as mesmas coisas, para que você pudesse o quê? Compreender, para ter certeza de que a pessoa entendeu. Não me canso de falar das mesmas coisas. Porque é falando que nós vamos estar aprendendo. Paulo sabia da eficácia do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele sabia que era a palavra pregada, a palavra anunciada, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício por nossa causa, era aquilo que nos traria o que? A eficácia, o conhecimento, para que nós pudéssemos ser salvos, para ter a salvação. É a palavra de Deus que pode produzir vida em nós. O testemunho dele para aquelas pessoas, o testemunho do apóstolo Paulo era uma afronta aos falsos mestres, porque ele falava do que ele conhecia. Ele falava as doutrinas ali que eram naquela época, quantas falsas doutrinas. O gnosticismo, a filosofia da época, todos eles ali, os helenistas, eram os epicureus, os estoicos que estavam lá trabalhando ali. Todo mundo, cada um tinha uma vertente de doutrina e cada um queria ensinar da sua forma. E nós vemos que Éfeso, todas aquelas cidades ali já estavam ali na Grécia. O que acontecia? Todos eles eram cheios de deuses. A deusa Diana, tinha um templo da deusa Diana, de todos os outros deuses. É um lugar onde tem vários deuses para tudo quanto é coisa. Foi onde foi criado o berço da filosofia. E aqui nós vemos assim que ele estava falando, sabia do que ele estava dizendo. Quando o apóstolo Paulo ele prega lá no Areópago, quando ele chega na cidade, que ele olha, e todos os lugares que ele observou, tinha altares para todos os deuses. E ele olhou e tinha um altar que não tinha imagem, não tinha nada, mas só tinha uma placa ao Deus desconhecido.
E o apóstolo Paulo pegou ali aquela palavra e falou sobre Deus, mostrando Deus invisível, que foi o versículo 20 que nós lemos aqui quando nós terminamos o capítulo 1 aqui, antes aqui no versículo 20 aqui do capítulo 1, que ele diz, olha só, e dentre esses, cadê? O versículo 20. Este é o dever de que te encarrega o filho, não, aqui. Versículo 20, não, versículo 17, perdão. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Era esse Deus que ele falava, ao Deus eterno, imortal, invisível, real, esse Deus verdadeiro que deve ser pregado. A eficácia do evangelho do verdadeiro Filho de Deus, ele trazia esse era o testemunho do apóstolo. E isso se tornava uma afronta muito grande para as pessoas que não criam, aquelas pessoas que estavam ali procurando fazer o quê? Discutir questões ali que não levariam ninguém à salvação. Mas Paulo trazia as pessoas para conhecer. E ele falava com o apóstolo, com Timóteo, para que ele também fizesse dessa forma. No amor, permanecer no amor segundo o Senhor Jesus Cristo. Os falsos ensinos, eles geravam prejuízo. As pessoas eram prejudicadas porque esses falsos ensinos não levavam as pessoas a ter uma vida piedosa, em amor, como o Senhor Jesus Cristo ensinou que fosse feito. Então, assim, nós vemos que é muito difícil manter uma consciência pura, uma consciência limpa e uma fé sincera. Os falsos, os hereges, eles faziam isso. Podia ser de qualquer forma, viver uma vida de qualquer forma. Mas aqui ele fala, ele dá uma ênfase para que a atenção que devem se dar à voz da consciência diz a respeito da percepção interior que temos sobre questões morais e éticas. Consciência limpa. Consciência limpa. Sabe o que é consciência limpa? Ter a consciência tranquila. De que você pode colocar a cabeça no travesseiro, dormir, eu não fiz nada de errado. A consciência limpa e uma fé sincera. São essas questões éticas e morais que hoje muitos perdem o valor, hoje muitos não têm, fazem do seu jeito. E era uma coisa que o apóstolo Paulo sempre admoestava Timóteo para que ele pudesse estar falando com todos aqueles que pudessem ouvir. No conhecimento da plena verdade, o conhecimento pleno da verdade. Aqueles que não conhecem a palavra são facilmente enganados. Como nós já falamos antes, conhecer a verdade. Temos que ter o pleno conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único Salvador. Não há outro nome dado na terra para que importa que o homem seja salvo. Não tem outro. Não tem outra forma de alcançarmos a salvação. Conhecimento pleno da verdade. Jesus é a verdade. Nós temos que ter uma vida frutífera, produzir fruto, trazer bons frutos, criar, gerar filhos, produzir frutos dignos de arrependimentos, levando essa palavra, trazendo outros para ouvir a palavra de Deus. São, assim, palavras muito fortes que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fala para com Tito, que eles deveriam fazer. E esse aqui nós vemos que, quando eu disse, ele falou bem forte com Timóteo e disse, combata o bom combate.
combater o bom combate. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que ser um bom combatente. Ele não vai só para passear, para ficar especulando o que está acontecendo lá. Ele vai para combater. E Timóteo estava em um combate. Combater as falsas doutrinas, as heresias que estavam vindo. E aqui nós, quando vemos o apóstolo Paulo falando para Timóteo, combater, você vai fazer. E o versículo 15 diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Fiel é a palavra. É essa, o bom combate. Pregar a palavra, falando, combatendo as falsas doutrinas. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obediência não é opção. Nós devemos obedecer. É a ordem, obedecer. Fazer aquilo que o Senhor nos manda. Obedecer a palavra é pela obediência. O servo alcança a aprovação do seu Senhor através da obediência. Você só vai alcançar a sua bênção se você obedecer. O Senhor Jesus, ele fala, se nós obedecermos a ele de todo o nosso coração, nós receberemos as nossas bênçãos. Precisamos ouvir o nosso Deus, ele diz, obedecer. Obedecer é ordem, não é uma opção, eu obedeço se eu quiser, não é opção. Ela é uma ordem, ela é imperativa. A obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos, é tudo bem melhor. Mas quando há um sacrifício, aí a coisa fica mais difícil. Não é? Você tem que fazer servir ao Senhor por graça. Servir o Senhor com alegria. Servir a Deus em amor, em verdade. Precisamos ter sempre em mente a perseverança inegociável da doutrina verdadeira. Perseverar, permanecer, não negocia. É inegociável a doutrina verdadeira. Não há como você negociar. Por quê? Nós só podemos negociar se for para ganhar. Agora, para perder, imagina você deixar aquilo que é verdadeiro, negociar, trocar o verdadeiro pelo falso. Quantas pessoas já fizeram isso? Não é? Quantas pessoas já entraram em problemas e dificuldades por causa dessa questão de negociar, comprar, não, isso aqui é legítimo, e puxa, eu vou comprar mais barato, sendo que o verdadeiro, legítimo, custa mais caro. Não negocie. A palavra de Deus não pode ser negociada. Nós não devemos negociar a doutrina verdadeira. Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu fico com a doutrina da Bíblia. Não está na Bíblia, então eu não quero. Nós não podemos aceitar. Perseverar não é não se dobrar. É lutar até o fim. Eu permaneço com Jesus. Ser fiel até a morte e dar a coroa da vida. Prevenção é o segredo. Nós devemos nos prevenir. Sempre, sempre prevenir. Sempre podemos prevenir. Nós precisamos ser precavidos para não entrarmos em nenhuma situação difícil, complicada. Cuidado com os falsos mestres, que eles estão aí. Doutrina verdadeira é aquilo que o Senhor Jesus ensinou e que os apóstolos também fizeram, consolidando o fundamento da igreja. O Senhor Jesus, ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A edificação foi o Senhor Jesus que lançou o alicerce e nós devemos ser consolidados no Evangelho do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor possa estar no seu coração, que ela possa habitar
leia esse capítulo mais uma vez, estude, ouça o que o Espírito Santo diz ao seu coração. Tenha um dia abençoado, uma semana de paz, que o Senhor possa te conceder vitória e conhecimento cada vez mais da palavra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.